quero acolher a todos vocês em nome de Jesus, dar as boas-vindas. Eu estou vendo que existem pessoas que estão nos visitando nessa noite. Eu quero, de verdade, desejar e orar para que Deus abençoe muito sua vida nessa noite. Nós vamos ler um texto hoje. Ele é um texto que resume um pouco da história de Israel, do Velho Testamento, dos judeus, mas fala de uma história de fé. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito à procura de Deus. Você pode imaginar que não, mas tem um livro interessante chamado Deus está de volta. Deus está de volta no mundo todo, não é só no Brasil. As pessoas estão à procura de Deus. E hoje, esse texto especificamente vai falando de como pessoas encontraram fé no meio de crises profundas, no meio de situações dificílimas, e o que pode acontecer com elas para mudar o mundo. Como pessoas frágeis começaram a se tornar tão fortes assim. E eu queria te convidar para ler esse texto comigo. São 8 versos, ou ouvir a leitura. Hebreus 11, versículo de número 32 a 40. São 8 versos. Eles vão ser projetados aí, mas você que trouxe sua Bíblia aí, revista atualizada ou em outra versão, abra sua Bíblia, tá? E nós vamos ler. Eu vou ler dos versos de número 32 a 40. A versão escolhida é revista e atualizada hoje. O texto que nós estamos lendo, a revista atualizada era muito textual, ou seja, muito próxima do grego, do que está sendo traduzido aqui. Diz assim: e que mais eu direi? Certamente vai me faltar o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Leia essa frase comigo. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queria já explicar esse último verso. A grande promessa de Deus é Jesus. E todos esses homens, eles não viram essa promessa, mas o escritor da carta aos Hebreus diz: você viu. E eles são abençoados porque essa realidade aconteceu. Deus abençoe sua vida. Eu queria hoje compartilhar com você sobre a fortaleza que nasce através da fé. Como é que Deus pode produzir uma força em você que surge por meio da fé? A fé, a gente já vai falar disso, ela não é uma força pessoal, não é uma dedicação. Tem uma pessoa muito próxima que durante a sua infância e adolescente, sua fé era subir as escadarias, de Aparecida e outros lugares para pagar promessas. Esse esforço o brasileiro entende como fé. E a fé é uma dádiva de Deus, ou seja, é algo que Deus põe no seu coração para se aproximar dele. Você está aqui hoje à noite, você veio por diversos motivos. Nós estamos no finalzinho de um feriado, e você veio hoje à noite, alguém te convidou, e você diz: olha, eu vim aqui e eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Então, talvez você pense que a vida funciona assim. Mas Deus, que conhece você, move a mim e você para nos aproximarmos dele pela fé. Primeira coisa que eu queria dizer, que esse texto diz, é que existe uma força que é extraída da fraqueza.
E eu queria te dizer que a fraqueza não consegue extrair nada. Da fraqueza você só consegue fraqueza. Mas o texto diz, e vocês leram comigo, da fraqueza, diz o texto que a gente leu, versículo de número 37. É isso? Deixa eu ver. Não, perdão, versículo 34. Da fraqueza tiraram força. Eu gosto da tradução da fraqueza extraíram força. Porque de verdade, como é que isso acontece? O versículo 11, que nós não temos na Bíblia, mas eu não coloquei aqui. Diz que Sara, quando era para dar à luz, ela estava com 90 anos. E tudo que poderia acontecer para ela dar à luz não existia mais nela. Nada. E a Bíblia diz que Sara, ela deu à luz, mesmo considerando o fato que o seu corpo já estava avançado e que ela não tinha condições mais de ser mãe. O tempo dela passou. Ela esperou a vida inteira ter um filho. Seu marido, que amou a vida inteira Abraão, dizia: olha, confia em Deus, calma, Deus me prometeu que eu vou ter um filho. Mas quando um anjo foi visitar Abraão, e a ideia é que o próprio Jesus foi nessa visita, ele falou: daqui a um ano eu vou voltar e você vai dar à luz um filho. Mas já tinha esperado 90 isso acontecer. Ela começou a rir. E como Deus não gosta de incredulidade, ele falou assim: ela está rindo por quê? Não estou rindo, é muita alegria. Não, você está rindo. Mas o nome do menino vai ser Riso, Isaac. Porque eu posso, eu vou fazer. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a ação de Deus não depende da minha fraqueza ou da minha força. Pelo contrário, muitas vezes você está sem condições. Tudo que você tentou deu errado. O tempo passou. E você vê a sua realidade como uma realidade assim: puxa, eu queria que as coisas fossem diferentes, mas elas não são. Talvez você possa ter passado por uma história em que coisas boas foram apagadas da sua história por você mesmo. E Deus quer trabalhar na sua fraqueza. E eu acho interessante que o texto usa uma expressão que é uma conjunção: não obstante o avançado da sua idade. Independente disso, Deus ajuda. Então eu quero te dizer que a fé, ela desconsidera os fatos. Os fatos existem, mas a fé ela não precisa deles. Ela precisa do que Deus pode fazer. A fé ela não é irracional, mas ela não está baseada nos fatos especificamente para que aconteça. Eu fui ao médico, o médico me deu uma notícia boa, então Deus vai me curar. Deus não precisa disso. Eu recebi uma notícia boa que eu vou poder ser mãe. Ok, tudo isso é verdade, mas Deus também não precisa disso. Ele não precisa operar com material pré-existente. Ele pode operar como Ele quiser. Se Ele disser haja luz, vai haver luz, porque Ele pode. A fé não se baseia em você e nem em mim, baseia-se em Deus. Não é o meu esforço, nem é o seu esforço. Hoje nós estamos numa mentalidade que se a gente se esforçar muito, a gente vai ser quase divino. Fé é confiança em Deus e entrega a Deus. Mas já que a gente falou um pouco sobre o que é fé, quais são as fraquezas que nós temos? Quais são as fraquezas onde Deus pode operar? Eu queria falar disso com você. Eu comecei a ler um livro recentemente, me fez muito bem. E existe uma linha psiquiátrica hoje chamando sobre uma síndrome do pensamento acelerado. Vou te explicar o que é isso. Isso não é fato nenhum novo. É uma coisa que você mesmo já sabe. Nós estamos bombardeados de informações hoje. Sabe uma página na internet? A sua mente consegue captar tudo que ela vê, como se ela fosse num jornal. Nós estamos recebendo informações o tempo inteiro. E se você está um pouquinho mais calmo, uma pessoa te pergunta: você viu a notícia? Entre alguém famoso ou alguém importante morrer e você saber muito rápido hoje. Por quê? Porque o cara tem o celular, as notícias. Então nós estamos bombardeados de notícias. Nós estamos cheios de informações.
As crianças hoje, elas nascem com um volume de informações muito grande, mas as pessoas não têm maturidade mais para lidar com as informações que elas recebem, e nem para se olhar mais. Elas estão aceleradas. Sabe o que é acelerado? Está acelerado. Hoje, se a gente for considerar o número de pessoas que estão ansiosas, depressivas, a gente diria que 75% da população está vivendo isso. E hoje já não depende de uma grande cidade. Não é São Paulo que está acelerado, o mundo está acelerado. E a gente está perdendo o poder de refletir sobre quais são os nossos reais problemas. Nós estamos preocupados com tantos problemas. Às vezes você está preocupado com o que o presidente dos Estados Unidos vai dizer, mas isso é um assunto perdido, porque cada dia ele vai falar uma coisa tola, diferente. Você está preocupado com o que o Bolsonaro vai dizer, e talvez o Bolsonaro vai dizer coisas absurdas e ele vai voltar atrás. É da característica do Bolsonaro isso. Nós estamos 100% do tempo ligados. E nós estamos orgulhosos disso. Mas você tem tempo para pensar de verdade no que é importante? Você tem tempo para pensar no que é realmente importante? No que vai mudar a sua história, a sua vida? Você tem tempo para refletir nisso? Eu queria te dizer que eu não posso mentir para você, eu estou acelerado. Estou acelerado com informações, estou acelerado com muitas coisas que eu acredito que eu tenho que pensar, que eu tenho que fazer, mas que não são necessariamente importantes. Eu não sei se você que está me ouvindo essa noite dorme ou dorme mal. Não sei se você que está me ouvindo hoje à noite está em paz mesmo ou está atormentado pelo que você precisa fazer, mas não consegue fazer. E nós estamos num mundo de atuações o tempo inteiro. Como eu tenho que atuar mais, eu tenho que atuar, eu tenho que atuar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu não tenho que ser. Eu não tenho que refletir, porque eu estou sofrendo. As pessoas elas estão se preparando para atuar no mundo, mas elas não estão preparadas para lidar com uma das coisas mais importantes que é a sua alma. Estão despreparadas. E às vezes a sua alma está miando, está uivando, para dizer, olha, eu preciso de um espaço. Eu preciso que você olhe para você, para o que está acontecendo. Não sem a fé, porque por si só olhar para dentro de si talvez seja muito difícil. Queria te dizer assim, rasgado, como vai a sua saúde emocional? Como você está lidando com as suas reais fraquezas? Aquelas coisas com que você não sabe como viver. Sabe, uma das características de pessoas que estão aceleradas é que elas sentem dores de cabeça frequentes, elas sentem dores no corpo, elas têm dificuldade para dormir, porque elas estão o tempo inteiro tentando virar o jogo, e o jogo nunca termina. Como está a sua vida interior? Acho lindo que as escrituras, elas já tenham lá, sabe? Puxa, há mais de 1000 anos antes de Cristo, escrito a seguinte frase: por que, minha alma, você está abatida? Por que, minha alma, você está em depressão? Seria a linguagem traduzida para nós hoje. O que está acontecendo com você, minha alma? Queria te dizer nessa noite que a sua alma quer falar com você, mas que Deus quer trabalhar na sua fraqueza. E tem áreas na sua vida que estão frágeis, e que você está tentando preencher com relacionamentos, preencher talvez com uma série de drogas que você esteja usando, de qualquer natureza, sabe? Entorpecentes para tentar resolver esses problemas da sua alma. E eu queria falar explicitamente que as escrituras dizem que Deus pode extrair força das suas fraquezas. Amém. Sabe? Que as suas dores podem ser um instrumento para salvar centenas de milhares de vidas, porque Deus faz isso, Ele pode. Como que Ele faz isso? Então, meu irmão, eu não sei te explicar, mas Ele faz isso. Ele pode fazer isso. Então Ele pode pegar uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, e transformar essa pessoa num testemunho de que Ele pode. Eu gosto dessa expressão, gosto muito de dizer isso. Diga comigo, Ele pode. Ele pode. Diga de novo. Ele pode. Mais forte agora. Ele pode. Então, você não pode, mas Ele pode. Ele pode. Então você está fraco?
para Deus é um bom momento para ele trabalhar, segundo a Bíblia. Está aqui entre os heróis da fé como funciona. Então eu não estou podendo mais. Você não está podendo mais? Você vai parar e realmente pensar no que é importante? Excesso de pensamento não pode não te ajudar. Porque ficar sofrendo pelo amanhã, sofrendo pelo que vai acontecer daqui a 2 anos, não ajuda você a tomar a decisão certa de hoje. Muitos dos nossos sofrimentos e da nossa ansiedade não vão mudar a nossa sorte. Vão só continuar gerando aflição e ansiedade. Então, nós estamos vivendo uma sociedade acelerada. E o que está nos acelerando não é o trabalho. Antigamente a gente podia culpar o trabalho, mas hoje tudo está nos acelerando e a primeira pessoa responsável por não cuidar de si é você mesmo. E existe uma ideia de que se eu fizer muito, eu vou ser feliz. Mas tem gente fazendo muito e está completamente atormentado. E eu queria te dizer uma coisa: estar ansioso não é coisa de pobre mais. Antes você podia dizer, não, o cara da periferia está ansioso. Não, hoje a ansiedade está acelerada. Não é uma crise especificamente de quem é pobre, é de todo ser humano, sem preconceito com essa palavra. E eu queria te dizer nessa noite que também é uma realidade dos chamados, nós chamados cristãos, porque nós estamos envoltos nessa situação. E eu queria te convidar nessa noite a exercer fé. Sabe, Deus não está perguntando se você precisa de cura, se você precisa de um novo trabalho. Ele pode. Ah, não, tem um problema lá em casa. Ele pode. Não, ele pode. E é isso que a fé diz, que da fraqueza eles extraem força. Mas é pela fé. O texto fala pela fé. O capítulo diz pela fé, através da fé. Não é porque eles eram bons, através da fé. Segunda coisa que eu queria te dizer, que é impressionante, é que esse texto fala que Deus deu poder para eles para vencer uma guerra perdida. Sabe o que é uma guerra perdida? Diz o texto, e eu acho muito interessante, ele diz o seguinte, versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos. E quando ele diz isso, eles se acamparam contra exércitos muito maiores do que eles. Quando eu estudo Israel, a história de Israel, com uma visão agora pós-moderna, Israel é uma nação pequena. Não, o Brasil é muito maior que Israel. São 200 milhões. Nosso território, comparado com o território de Israel, mesmo no período do apogeu de Israel, é muito maior que o deles. Toda a população de homens ativos, no apogeu do exército deles, era 1 milhão de homens. Nós somos 200 milhões. Davi era um guerrilheirozinho solitário, um homenzinho, estatura mediana. E Deus usou a vida de Davi para consolidar um reino de Israel. Israel hoje, quando você vê Israel, tem a estrela de Davi. E o Davi era um homenzinho simples, camponês, compositor, músico. Olha, se você acha que você é músico e não vai dar para mais nada, você faz o quê? Você é só músico. É a pergunta da vida inteira. Então, olha aí, cara, Davi. Não, eu sou da escola de Davi, eu sou assim com o cara, entendeu? É isso. Davi era músico, compositor, e ele se tornou rei. Deus usou a vida de Davi. Puxa, que coisa incrível. Mas quando você olha Davi, em período de uma década, ele passa fugindo. E o estilo de batalha dele vai ser consolidada como batalha de guerrilha. Por quê? Porque ele aprendeu com o exército a desviar, correr, fugir. E Deus usou aquela experiência dele para lutar contra. E aí diz exército de estrangeiros. Parece xenofobia, né? Dessa forma, não é. É que os estrangeiros invadiam, iam tomar tudo. E aí aparecia um cara corajoso, sozinho, com um grupo atrás dele para enfrentar aquela coisa terrível que é a invasão. Porque quando as pessoas invadem a sua terra, eles matam os mais fracos, pegam o que eles querem, as pessoas que eles querem e fazem o que eles bem entenderem.
Essa batalha para Israel, em muitos dos seus momentos, era uma batalha perdida. Mas o texto diz uma coisa muito interessante, mesmo no verso 33, obtiveram promessas. Queria falar sobre isso com você. Existe um poder muito grande na promessa. E eu queria que você não esquecesse disso, inclusive da sua infância. Porque na nossa infância a gente está muito aberto para Deus e para coisas boas. E Deus fala com a gente, faz promessas para a gente. Ele fala com a gente, cara, e você escuta. Meu filho queria escrever umas coisas para Deus no tablet que eu estou usando agora. Ainda bem que ele foi para a sala das crianças, né? Senão seria um problema. Mas que coisa boa. Queria te dizer nessa noite que a Bíblia é o livro da promessa. Queria dizer para quem está assistindo, acompanhando a gente aí também, na nossa transmissão dessa noite, que a Bíblia é o livro da promessa, mas não é um livro genérico. Ela é o livro da esperança. É na Bíblia que a gente espera, e a esperança é o próprio Jesus. Queria te dizer nessa noite que quando a gente ouve essa mensagem, algumas pessoas que são heréticas, mas se consideram ortodoxos, eles creem na seguinte coisa. Eu queria te dizer que isso é uma bobagem escriturística. Eles dizem o seguinte: olha, Deus prometeu, então você não precisa fazer nada. Isso é contra o próprio livro que diz que você precisa exercer fé. A Bíblia diz que Deus não se agrada de quem não exerce fé. Isso dá a conclusão de que obter a promessa depende da sua caminhada. Que a vida cristã tem uma série de promessas. Então você não pode dizer assim: eu não sou mais crente porque Deus me deixou. Porque Ele decidiu isso, que eu ia ser um crente mediano, fraco. Como que é? Deus decidiu que você vai ser um crente ruim? Que Deus é esse, cara? Deus do mal? Não, isso é mentira. Então se você seguir essa linha de raciocínio, você quebra uma das coisas que Deus criou você para ser. Ter arbítrio. Significa que o dia que Ele redimiu você, Ele devolveu a você o arbítrio, a possibilidade de você obter as promessas ou ficar aquém delas. Mas isso é uma decisão sua. Pela fé. Não sem fé, pela fé. Então Deus fez promessas. Fez promessas. E um dos desafios que você tem é subjugar os reinos. Quando você é fraco e os reinos estão vindo contra você. E eu queria te dizer uma coisa muito interessante. Eu gosto dessa visão de que nós somos fracos e estamos lutando, e a luta aparentemente ela está perdida. Quando eu leio o livro de Apocalipse, me dá essa impressão. Se você conhecer o vale do Armagedon, como você preferir, você vai olhando, é um vale gigantesco na região de Israel, e ele vai estar lotado de exércitos. E aí você fica imaginando, os crentes vão sair no palco, os caras, vai dar uma luta boa. A Bíblia diz que aquele que tem o nome na coxa direita, eu acredito que a Bíblia quer dizer isso para nós. Não sei se Jesus está com o nome dele tatuado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas na visão João identifica isso. Claro que ele é o Rei dos Reis, e diz que tem uma espada na sua boca. Significa que quando ele abre a boca para falar, ele tem autoridade. E quando ele diz, acabou, a batalha acabou. Eu e você temos que entender que Apocalipse é o livro de Jesus, como a Bíblia é o livro de Jesus para você. A batalha é sua e é minha, mas a batalha é de Jesus, acima de tudo. Você está vivendo para Jesus, sendo de Jesus. Você não está acelerado para ser de você e fazer o que você acha que tem que fazer. Jesus vai à frente. Quero dizer para quem tem filhos que está aqui me ouvindo hoje, é uma luta vir para a igreja com um filho pequeno, aquela coisa. É o lugar deles. Esse é o lugar. É o lugar que eles vão aprender, né? Quebra tudo, faz confusão, tal, vão ficar em casa melhor. Não é bom. Deixa Jesus ir na frente da sua casa. Estamos vivendo um tempo de crise muito difícil. O texto diz nos versículos 33 e 34, 35 e 36, de que eles praticaram a justiça, ou seja, atos que estavam acima da capacidade deles de viver. Eu queria falar para quem quer ser crente que não consegue, que ainda está vivendo uma vida dupla. Ah, que bom, você pôs aí, bacana.
É isso aí, já que depois vamos prestigiar. Foi bom estar com você, Lucas. Praticaram a justiça, verso 33, obtiveram promessas, por meio da fé, versículo 33, subjugaram reinos, versículo 34, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, versículo 33 e 34, olha, veja bem, como eu posso obter a promessa? Se existe a promessa, ela vai se cumprir. Eu tenho que exercer minha confiança em Deus. Eu tenho que me levantar e dizer: Deus, eu estou aqui. Quais são os caminhos para o cumprimento da tua promessa? Queria te dizer uma coisa muito interessante sobre Jesus, o Messias. Enquanto os apóstolos, que são os seguidores de Jesus, os discípulos, eles vão andando com Jesus, eles não sabem o que está acontecendo. Eles seguem Jesus. Mas aí de repente, quando Jesus morre, ressuscita, eles vão escrever, eles vão falar para todo mundo. Eles então entenderam que tinha uma promessa que dizia isso. Quando eles viram que Judas, imagine a traição de Judas, foi o assunto da igreja. Vocês viram? O Judas era o tesoureiro, cara, e ele roubava. João descaradamente dizia: ele era o tesoureiro, ele não se importava com nada, porque ele era ladrão. João, que é o apóstolo do amor, perdeu a compostura. Já Pedro, nessa hora que é tantas vezes tão difícil, Pedro, né? Pedro diz assim: olha, já estava determinado que ia ser assim. É um traidor. Ele fez o que tinha que fazer. Mas foi muito difícil para a igreja aceitar isso. Mas eles foram vendo que as promessas, ou tudo que Deus havia dito, aconteceu. E quando Jesus está já ressuscitou, ele está com Cleopas, o amigo dele, dizendo: vocês não estão entendendo o que as Escrituras dizem? Então eu e você, nós não sabemos como a promessa vai se concluir. Hoje a Marta estava lembrando que a gente assistiu um seriado quando a gente perdeu o nosso primeiro filho, com 6 meses, né? E nós fomos assistir um seriado, isso aí já tem, meu Deus do céu, mais de 10 anos. Seriados não acabam nunca, né, gente? E aí hoje eu estava sentado com o Lucas assistindo, né, aquele seriado, agora do lado dele, ele vibrando de assistir. Eu já estava dormindo e ele lá assistindo, e a Marta disse: você lembra que a gente assistia à espera de uma criança, e ela está aqui agora assistindo com a gente? Você não sabe como a promessa vai cumprir. Não é da sua conta. O que é da sua conta? Fazer o que Jesus manda. Seguir Jesus. E estar de pé esperando a promessa. Eu não estou aqui esperando a promessa. Não é dormindo, não. Eu vou esperar a promessa dormindo na minha casa. Não, vigiando em oração. Esperando em Deus. Exercendo fé. Entendendo que tudo vem de Deus. Que o recurso para acontecer vem de Deus. E aí eu queria falar uma coisa para você que tem tentado viver uma vida justa, mas não está conseguindo. Está na tentação. Tenta, mas não consegue. A gente tem os reformados, e eu prefiro usar esse termo para não falar sobre os presbiterianos, o qual eu sou também, sou da denominação, essa igreja vai nessa linha. Alguns reformados estão muito tentados a acreditar porque eles sabem o que devem fazer, eles fazem, e é mentira. Por outro lado, os não reformados, eles tentam ter uma experiência. O que importa é a experiência que eles estão tendo. Não importa o que as Escrituras dizem. Ambos estão errados. É muito importante entender que tornar-se um seguidor de Jesus é um ato de fé. Eu preciso no meu coração dizer: Senhor, eu recebo o sacrifício de Jesus. Eu sou um pecador. Eu não tenho perdão para os meus pecados por meu próprio esforço. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu recebo esse sacrifício.
A justiça de Deus então vem habitar na sua vida e você precisa abrir mão da sua justiça religiosa. Ela não serve para nada. Eu não sei se você se considera uma pessoa religiosa, talvez sem igreja até pouco tempo, mas a sua religião não serve para tornar você justo. Não adianta tentar se considerar justo. Você não é justo. Eu não sou justo. Justo é Jesus. Ele morreu a nossa morte. E você pode receber isso e entender que a fé é uma capacitação divina. Sabe? Se você continuar ainda lutando para tentar com o seu esforço se tornar um cristão melhor, você vai continuar praticando imoralidade, você vai continuar tendo um temperamento agressivo em casa, você vai continuar sendo uma pessoa detestável em diversos aspectos, mas religioso. E eu queria dizer que você precisa se abrir para esse milagre que é a operação de Deus. E qual foi o milagre que está descrito aqui no texto? Fogo. Ele está se referindo a Daniel. Foram provados pelo fogo. Aí no verso 33, 34. Leões. Eles fecharam a boca dos leões. Cara, o homem antigo ele é tão cruel que ele faz coisas terríveis, porque ele parece que tem um prazer de dobrar o caráter de uma pessoa, vendo sofrer e esperando controlá-lo nos últimos momentos. Então isso vai na Idade Antiga inteira, invade a Idade Média, que é quando diz: olha, eu vou te dar a oportunidade de você se dobrar, beijar minha mão, e queimando o cara vivo. Então isso é uma coisa do homem antigo, terrível. Eles enfrentaram os leões, a espada, batalhas perdidas. Eles não podiam vencer. Queria te falar que o Evangelho de Jesus é um Evangelho doido. E Jesus pregou uma parte, explicou para os discípulos o que eles tinham que fazer. É o seguinte: vocês vão para cidades, tá? Vão para cidades, preguem o Evangelho e curem os enfermos. Como? Curem os enfermos. Jesus mandou que nós creiamos que Deus cura. Eu era um seminarista. Nessa época eu estava com 19 anos. No terceiro ano de seminário. Eu concluí o seminário aos 20 anos. E chegou uma mulher, disse: pastor, eu vim orar. Estou com problema na perna e eu preciso que o senhor ore para Deus me curar. Já fui ao médico, já fiz a chapa, já fiz isso, e eu estou arrastando essa perna, mas eu vim aqui hoje na igreja me arrastando para o senhor orar. Eu vou te dar um conselho. Quando você não tem nada de bom para fazer ou para falar, não fala nada, nem faz nada. Lembra que você é cristão. Eu pensei em tantas coisas naquele momento. Eu pensei que essa mulher veio aqui para eu curá-la. Mas como que eu posso curá-la? Mas eu não falei nada. E eu fiquei algum tempo olhando para ela e ela olhando para mim. E ela disse: o senhor não vai orar? E era um domingo de manhã. E naquela manhã eu tive uma coisa clara na minha mente. Essa mulher, ela não precisa de nada, ela precisa só que eu concorde com ela. Ela já está curada. E eu vou concordar em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Eu orei por ela. E ela continua indo na igreja ano após ano. E eu, depois de um tempo, eu não participava mais daquela igreja, e ela vivia dizendo: eu venho aqui porque eu fui curada. Porque Deus opera. Porque Deus é isso, Deus é aquilo. Glorificado seja o nome de Deus. Irmão, eu e você somos chamados para crer que o mundo vai ser mudado por Deus. Você crê nisso? Amém. Mas o seu mundo pode ser mudado por Deus. Gente, não se incomodem em entender que o impossível para Deus não significa nada. Ele está chamando você a ter fé. Mas a sua fé não vai esquecer suas fraquezas. Lembra? Nós falamos disso hoje à noite. Deus retira a força, extrai força da fraqueza. Segunda coisa,
nós pensamos nessa noite e vimos que nós somos chamados para lutar batalhas perdidas. E vamos receber poder para vencer essas batalhas. A terceira coisa que eu quero te dizer é que o Evangelho, ele escolhe o caminho da cruz. Escolhe o caminho da cruz. Eu fico muito chamando a atenção para isso. Diz o seguinte: não aceitaram o preço do seu resgate. O que na antiguidade os caras faziam? O negócio é o seguinte: você vai fazer o seguinte: se você se render, nós liberamos você, senão nós vamos queimar seus filhos. Se você se inclinar, nós vamos resolver. Mas se você não se dobrar, nós vamos acabar com você. Por que seguir pelo caminho mais difícil? Nós estamos vivendo dias hoje em que o Evangelho é do jeito que a pessoa quer. Como que você gosta? Você quer roubar? Não tem problema, Deus ama você. Você quer ser homossexual? Não tem problema, Deus ama você. Deus ama você mesmo. Homossexual, ladrão, mentiroso, Ele ama. Ele quer mudar a sua vida, segundo o Evangelho. Deus quer trabalhar, quer operar, quer cuidar de você. A igreja não é um lugar de preconceito, é um lugar de receber pessoas e de falar do amor de Deus. Mas não é o Evangelho. O Evangelho ele tem que trabalhar com transformação. Transformação profunda. E eu e você somos chamados para escolher esse Evangelho. E eu queria te dizer uma coisa muito simples. Hoje, as pessoas estão sintetizando o Evangelho. O que eu quero é o que Deus quer. Então eu vou fazer uma campanha até Deus concordar comigo. Eu vou falar para você que você pode fazer uma campanha para ir para o seu abismo. E você vai para ele, você vai acabar nele. Mas não é porque Deus quer, é porque você decidiu que é isso. E você é o seu Deus. O eu está na frente de tudo. E aí como fica? As pessoas elas querem evitar o conflito. Então Deus está comigo e eu vou fazer o que eu quiser. Nós estamos sendo chamados hoje para viver um Evangelho totalmente diferente do que o Evangelho que está sendo ouvido e falado, né? Eu escolhi um vídeo para compartilhar com vocês que fala um pouco do sofrimento que está acontecendo nas igrejas por todo o mundo. Especificamente, eu escolhi um vídeo sobre a igreja cristã ou a igreja que teme a Deus no Irã e quais são os conflitos que o Irã tem para uma pessoa ser cristã, tá bom? E eu quero que você veja como é que cristãos estão vendo a perseguição. سختی‌ها رو نمی‌بینم که عذاب داره به من وارد میشه. سختی‌ها رو یه جوری می‌بینم که اینا همش برنامه خداونده و در نهایت یه نتیجه خداوند میخواد بگیره از این کار و همیشه هم نتیجهش رو دیدم. واسه همین میگین که چرا میمونی؟ برای اینکه اعتماد دارم به خداوند. این خلاصه کلامشه. من اعتماد دارم به خدا. بعد از اینکه من از کلیسا اومدم بیرون، همون روز گشت ارشاد توی خیابون هفته تیر منو گرفت. همون لحظه که من از کلیسا اومدم بیرون. منو نشون تو ماشین ما رفتیم وزرا و خیلی مشکلشون با من حاد بود. چون می‌خواستن ببینن من اونجا چی کار می‌کردم. با شماره از من عکس گرفتن. زنگ زدن خانواده اومد. حدوداً ما تا ساعت 10 شب توی وزرا بودیم. و خانواده من اومدن و به شدت من اونجا تنبیه شدم. یعنی تنبیه خیلی شدیدی شدم به خاطر که من اونجا چی کار میکردم. چه اینجا باشی چه هر جای دنیا باشی، اگه تو مسیح زندگی بکنی زندگی تو خیلی قشنگه، حتی اگه تو روی کارتون بخوابی. Eu acho muito interessante essa fala final desse iraniano quando ele diz, olha, morar na rua com Jesus é a melhor coisa. Por que ele está dizendo isso? Porque em alguns países do mundo, se tornar um cristão significa perder tudo. Ter um conflito familiar, como ela está dizendo, ter um conflito do Estado, que não é um Estado laico, é um Estado religioso, e você está infringindo as leis do Estado. E o que os cristãos estão dizendo? Olha, eu vou orar a Deus para acabar a perseguição. Ele diz, faz parte do meu caráter enfrentar. E eu queria te dizer nessa noite que discípulos são pessoas comprometidas com Cristo. São gente que, de verdade,
não eliminou que o Evangelho se filia a Deus, nos filia a Deus e nos faz andar com Ele. E hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas negam a Jesus por causa dos conflitos sociais. Olha, se eu falar isso, pode gerar um problema para mim. Eu não vou ajudar essa pessoa, porque se eu falar alguma coisa, de repente eu vou me envolver. E cada vez que você faz isso, você nega que Deus está pronto para agir no conflito das pessoas. Nosso mundo está esperando ouvir uma mensagem sua. Eles estão à procura de Deus, eles não estão à procura de filosofias, eles estão à procura de Deus, eles estão à procura de pessoas que encarnem Deus. Mas para muitas pessoas, Deus se escondeu num templo cristão, está fechado, vai abrir domingo que vem. Isso não é verdade, porque você e eu somos chamados para viver o Evangelho. Os versículos que estão aqui diz que eles foram torturados. E os escárnios que o texto diz é num contexto seguinte: vão durante dias torturar uma pessoa para rir dela. Foi o que fizeram com Sansão, cegaram a Sansão para rir dele, para rir, e o deixaram sofrendo muito tempo para que pudessem rir deles, algemas, prisões. E é interessante que ele vai falar sobre ser cerrado ao meio e ser mortos ao fio da espada. Hoje, se você for lá na Itália, os italianos, quando eles têm um movimento, eles vão para frente do Coliseu. O Coliseu é uma coisa lindíssima, uma arquitetura incrível. Mas o Coliseu era um lugar de tortura. Ali eram colocados pessoas para lutar, para divertir milhares de pessoas. O Coliseu tinha partes inferiores que eram inundados de água para trazer crocodilos, para ter batalhas navais, para ter toda uma matança, uma carnificina. E eu não quero espiritualizar isso, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir lá, a primeira e única, né? Eu estava com a Marta, acho que a gente estava recém-casados, e na hora que eu cheguei no meio do Coliseu, eu fiquei paralisado. A Marta querendo me chamar para mostrar umas coisas, eu estava paralisado. É como se eu pudesse ouvir as canções. Os cristãos transformaram o Coliseu num lugar de cantar a última canção para Jesus, viu? Vocês que são povo do louvor, de música, e todos os cristãos presentes que querem cantar uma canção para Deus. Os cristãos entravam no Coliseu e diziam: nós vamos pregar a última mensagem, nós vamos cantar a última canção. E os romanos eram durões, e os soldados romanos eram treinados para enfrentar a dor, os inimigos, para conquistar o mundo inteiro. Durante 1000 anos eles tiveram no Império Mundial. E eles olhavam a morte dos cristãos e diziam: como morrem bem esses cristãos, como tem coragem. Mas eles não entendiam que era pela fé. Você e eu não temos compromisso, somos uma igreja descomprometida, querendo nos livrar do sofrimento de servir a Jesus, das dificuldades diárias. Mas nós não podemos viver assim, porque ser cristão é ter um compromisso com Jesus e não um compromisso com o seu conforto pessoal, não um compromisso com não ter que sofrer nada por causa dele, porque ele sofreu tudo por mim e por você, foi crucificado por minha causa, e eu e você somos chamados para viver dessa forma. Queria te falar uma coisa muito interessante. Nós temos muita facilidade hoje, e há 30 anos atrás, mais ou menos, pouco mais de 30 anos atrás, os cristãos não tinham Bíblia na China, e ainda em muitos lugares não tem. A China é gigantesca, e a Bíblia ainda não é um livro liberado facilmente para todo mundo. Existem histórias que quando alguns chineses receberam a Bíblia, em uma semana eles leram, que eles se trancaram em casa, e aquele era um livro tão esperado para eles. E eu queria te dizer que talvez você não tenha a Bíblia, você tem a Bíblia e você nunca leu. E você se considera um cristão
E o evangelho, os 4 evangelhos que falam de quem é Jesus, você nunca leu. E você diz que é um cristão. Um cristão da facilidade. Uma mulher rica, chamada Felicidade, ela se converteu ao evangelho e ela foi pega e foi levada para o Coliseu. E os cristãos estavam animando para que ela testemunhasse. Que ela ia morrer, já estava sabido. Mas eles estavam animando, dizendo, olha, não negue, dê o seu último testemunho. E no caso de Felicidade, essa mulher foi empalada viva, significa atravessa um pau na pessoa e a colocam em pé, vivo, uma hemorragia interna, como uma estaca viva no meio. Foi o que fizeram com ela. E enquanto ela esvaía em sangue, ela incentivava os cristãos que estavam abaixo dela, enfrentando feras, espadas, toda espécie de coisa terrível. Os romanos às vezes transformavam cristãos em tochas, tiravam fogo neles. E enquanto ela estava nos seus últimos momentos, ela incentivava que todos eles tivessem coragem, porque logo eles iam estar com Jesus no seu reino. E vocês são chamados para enfrentar as circunstâncias e escolher a cruz, porque o evangelho sem a cruz não faz sentido. E se você hoje em dia está se achando um cristão incrível, mas não quer passar por nenhum perrengue, nenhuma dificuldade para seguir Jesus, você está perdido. O que você está querendo na sua vida? A quarta e última coisa que eu quero te dizer é que o evangelho transforma a gente comum no povo de Deus. Versículo, e aí eu quero ler com vocês o versículo de número 38 e 39. Diz assim: homens dos quais este mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, e aí a versão usa pelos antros da terra, mas de verdade uma tradução mais fidedigna seria pelos buracos da terra. Estes não obtiveram bom testemunho por sua fé, mas a concretização da promessa que Jesus, Deus, concluiu, proveu, superior a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante, muito importante. O dia que você creu em Cristo, Deus chamou você para ser peregrino. A igreja é uma igreja que anda. Isso que é lindo na igreja. A igreja de Jesus, ela anda. O pastor não vai em todo lugar. Não, eu tenho que chamar o pastor. Não, você que tem que ir lá. Se no lugar onde você está, Deus quer estar. E planeja estar. E talvez você tenha um problema de que diga, olha, eu estou vivendo uma vida peregrina, eu não tenho a casa dos meus sonhos. Não tem problema, essa casa dos sonhos, para quem é cristão, é no céu. Não adianta você achar que você vai morar aqui, você não vai morar. Você já viu como casa de velhinho fica? Vai ficando descuidada, precisa pintar, né? Se os filhos dele não fizerem isso, não tem jeito. Por quê? Porque é assim, nada vai durar para sempre aqui. Eu queria te dizer que ser peregrino é uma coisa boa. Por quê? Porque a fé não é rigidez, ela é flexível, sabe? E ela escolhe a dependência, depender de Deus e não de si mesmo. E quando a gente se torna dependente, a gente precisa. A gente quer criar os filhos, eu penso em criar meu filho sempre para ele ser independente, para ele conseguir ir realizando o que ele precisa realizar. Mas eu tenho entendido que a dependência é uma fase tão importante da vida, da paternidade, da filiação. Papai, me ajuda, mamãe, papai. É isso, é assim mesmo. Pode fazer isso com o papai do céu o resto da sua vida, que vai gostar. Ele quer abençoar você. Papai, me ajuda aqui, eu vou te ajudar. Você está pedindo, eu vou te ajudar. Sabe? Quando você reconhece que não sabe, que não pode, Deus se alegra. Ele fala, eu vou te abençoar. Eu posso. Você quer dinheiro, você quer poder, você quer tudo para não depender de mim, para depender do que você tem. Não é assim que funciona não, meu filho. Eu sou seu pai. Eu quero que você esteja perto de mim, eu quero que você peça as coisas para mim. É por isso que eu não solto você. Porque se eu soltar você, você vai cair no abismo. Soltar filho independente, meu filho, ou seja, é loucura.
Deixa seu filho lá, pequeno, na cozinha, para você ver algum tempo lá. Ou se ele fazendo barulho, daqui a pouco, meu filho, ele vai ligar o fogão, daqui a pouco ele vai mergulhar na água, daqui a pouco ele vai inventar. Não é assim não. Deus não vai deixar ser solto não. Ah, mas eu estou sentindo muito dependente, eu estava querendo, você estava querendo, mas ele não vai deixar não, porque isso que você está querendo não é o plano de Deus. Sabe? Muitas vezes Deus permite que a gente sofra mesmo, para depender dele, para gerar um poder que não está em nós. Eles vestiram peles de ovelhas, de cabras, eles ficaram errantes pelos desertos, pelos montes, se esconderam nas cavernas, e quando não tinham cavernas, cavaram buracos para se esconder na aflição. Eu e você queremos o conforto. O conforto é a nossa religião. Nós queremos tudo fácil, no aplicativo. Mas Deus está chamando você para uma vida de transição. Eu me lembro que nesses primeiros anos da minha vida, que Deus me chamou para o ministério, eu resolvi travar uma briga com Ele. Eu ia para uma ponte e passava pelo menos 1 hora. E eu tenho vergonha de dizer o que eu vou te dizer. Em oração. Mas a minha oração não era uma oração. Era uma reclamação. Era uma murmuração. Eu não suportava o que eu estava tendo que enfrentar. Eu estava num lugar pobre, vivendo uma vida difícil. Eu tinha abandonado tudo. E eu estava agora diante de uma circunstância em que eu tinha necessidades materiais, alimentícias. E minha vida emocional estava em crise, porque eu estava muito longe de tudo que eu conhecia. Eu estava morando no Nordeste. E eu ia para aquela ponte todos os dias, do entardecer ou até que estava tudo escuro. E quando ficava escuro, se eu estava chorando, era melhor. Quantas semanas eu passei fazendo isso? Eu não sei te dizer. Eu perdi a conta. Mas o que Deus estava querendo formar em mim era o meu caráter. E eu não entendia. Porque meus olhos estavam olhando para fora. E eu queria te dizer nessa noite que Deus quer formar seu caráter para tornar você um homem do qual esse mundo não é digno. O que isso significa? Quem que é o Messias? Onde que ele nasceu? Por que ele tinha necessidades? Jesus nasceu em Belém, um lugar minúsculo. Entra lá no Google Maps, Belém. Pequenininho. E Deus permitiu que Jesus fosse uma pessoa muito humilde. Ele é o Filho de Deus. E hoje estão dizendo que gente de Deus é gente que tem tudo. E Jesus não tinha nada. Como assim? O Evangelho tem cruz. E eu e você somos chamados a tomar a nossa cruz para seguir Jesus. Às vezes você escolhe um homem para ser seu alvo, uma mulher para ser sua inspiração espiritual. E eu queria dizer que quanto mais usado é uma pessoa por Deus, mais sofrimento ele tem que passar. Porque faz parte da jornada espiritual. Está aqui, descrito nesse capítulo dos homens e mulheres de fé. Nós estamos vivendo um tempo centrado no eu, sem cruz. E eu queria dizer que a dignidade de Deus é diferente da dignidade dos homens. Gente pobre, miserável, vai se sentar em lugares de honra, onde você e eu não vamos sentar. Porque eles são de Jesus. Porque eles foram de Jesus. E porque eles viveram para Jesus. Eles abdicaram a tudo por causa de Jesus. E eles estão fazendo isso hoje. As notícias que vocês viram aqui do Irã são recentes. E estão acontecendo perseguições no mundo inteiro para as pessoas serem cristãs. E eu e você estamos querendo adaptar nossa fé a seguir Jesus. A dignidade de Deus muitas vezes é indigna para esse mundo. O que é grande para os homens é pequeno para Deus. Imagine você chegar diante de Deus e tirar um cartão black. Deus olha para você e diz: você gosta de plástico? Eu gosto de arco-íris, de mar. Eu converso com o mar. O que você quer falar com esse plástico comigo? Eu estou com muito dinheiro no bolso. Ele disse: você gosta de árvore? Eu criei todas. Extraíram essa verdinha, o azul, o amarela que você tem aí de árvore. O que você quer na sua vida? Você gosta de vida?
Pois é, a sua é minha. O que você quer fazer? Quem é você? O que é exaltado para Deus é totalmente diferente do que nós consideramos. O cara pode ser um famoso gospel e não significar nada para Deus. Como pode ser um esquecido gospel e ser alguém que Deus diz: nesse homem, nessa mulher eu confio. Você viu quem é ele? Viu meu filho Jó? Viu como ele é reto? Se desvia do mal? E aí a resposta de Satanás: ele está cheio de dinheiro. Ele tem tudo. Deus falou: pode tirar tudo. E enquanto Satanás vai tirando as coisas de Jó, ele diz: você está vendo o que Jó está dizendo? Você viu como é Jó? O que é exaltado para Deus é quem você é pela fé. Deus diz que pela fé, enquanto você passa por circunstâncias, a sua vida é depurada. Eu gosto dessa ideia de que os anjos não ficam doentes. Gosto da ideia que os anjos não perdem emprego, que eles não nascem em famílias partidas, porque Deus quer glorificar seu nome na sua vida, porque você pode passar por essas circunstâncias e glorificar o nome de Jesus. Você pode fazer isso? Se você pode fazer isso, então entenda que a circunstância que você está passando é uma circunstância de transformação, de glorificação. E que a coisa mais importante de todas é Deus reconhecer quem você é. Ai, que meu filho, já pensou? Eu creio que isso vai acontecer. Você vai olhar para uns arcanjos poderosos, vai olhar para uns homens, e você diz: nossa, cara, eu ouvi falar desses caras, eu li a Bíblia. E Deus vai dizer assim: ó, queria apresentar para vocês fulano de tal. Eu creio que quem recebe de Deus vai estar pequenininho. Ô Senhor, o Senhor lembrou de mim. Eu nunca me esqueci de você, você não se esqueceu de mim. Entra para o gozo, meu Senhor. Mas você que se esqueceu de Deus, ou está vivendo esquecido de Deus, não pense que essa vai ser a sua história. Você que tem reclamações periféricas do que vai fazer, não pense que vai ser essa história. Deus quer recompensar você, mas você precisa aprender a responder algumas perguntas que eu vou te fazer hoje. Por quem você vive? Por que você vive? Para que você vive? E eu queria concluir dizendo que Enoque andou com Deus e deixou de ser para as pessoas que ele conhecia, porque Deus o tomou para ser. Enoque se tornou uma pessoa tão de Deus, que Deus disse: eu vou tomar esse meu filho para mim, ele vai ser totalmente meu. A saudade não é mais de Enoque para com Deus, é minha para com ele. Eu vou tomá-lo. Um dia Enoque subiu, não voltou para casa. Tudo bem que ele passou uns 300 anos aqui na terra, mas chegou um dia que ele não voltou para casa. E eu não sei o que a família ficou preocupada durante um tempo, mas depois o pessoal dizia: ele deve estar com Deus. Ele só anda com Deus, ele só fala de Deus, ele só vive para Deus. Ele está com Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer transformar você que está hoje quebrado numa fortaleza, pela fé, pela fé, pela fé. Eu creio que Deus quer abençoar a sua vida. E eu quero dizer que Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas. Mas Ele não quer abençoar porque você é forte, porque você tem dinheiro, porque você é poderoso, porque a sua família é poderosa. Deus quer abençoar você que invoca o nome dEle. E eu queria fazer um convite nessa noite. É um convite muito simples. Quero te convidar para dizer isso para o Senhor. Deus, eu quero entregar a minha vida inteiramente ao Senhor. Eu quero depender do Senhor. Eu quero que o Senhor me liberte, me perdoe dos meus pecados, porque Jesus morreu a minha morte e eu quero ser teu. Se você quer fazer essa oração, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Repita no seu coração: Senhor Deus, teu filho Jesus entregou a sua vida por mim, e eu reconheço isso nessa noite. Eu aceito que o Senhor morreu a minha morte pelos meus pecados,
E eu entrego a minha vida ao Senhor. Me perdoa, me liberta. Seja o dono da minha vida, o meu Salvador. Eu sou teu, tua. Eu me entrego, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero orar por você. Ergue a sua mão. Não está todos de olhos fechados? Levante sua mão para que eu possa orar por você. Você fez essa oração. Pode baixar sua mão. Senhor, há muitas pessoas aqui que levantaram a sua mão dizendo que a vida deles é do Senhor. Então, Pai, em contrapartida, que o Senhor faça a tua obra, gerando um compromisso de cada um deles com o Senhor Jesus, com o poder transformador de Jesus. Pai, eu os abençoo na autoridade de Jesus e te agradeço porque a tua palavra foi pregada no nome de Jesus. Amém. Eu queria só para expor, principalmente para você que ergueu sua mão, porque nessa semana Deus vai chamar você. Eu acho divertido que algumas pessoas às vezes resolvem fazer uma oração e dizem: olha, eu vou pedir a Deus para me acordar de madrugada para orar. Aí falou: não é que eu acordei? Não, acordar você vai acordar, dormir de novo também vai. Deus vai chamar você. E talvez você esteja vivendo um momento de crise, de aflição, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida e quer levar você a viver para Ele. Então se comprometa com Deus. Não se comprometa comigo, não se comprometa com essa igreja, se comprometa com Deus. E se o seu compromisso for com Deus, então se comprometa com a igreja também, se comprometa com Deus, através dessa igreja, se é plano do seu coração. Deus abençoe você. Eu te abençoo na autoridade de Jesus. E quero mesmo convidar você a andar com Ele, a experimentar que existem fraquezas, mas que Deus quer trabalhar nelas e não escondê-las de você, para transformar a sua vida. Você que está acelerado, se acalma. Não deixa a vida passar por você. Viva a vida. Não perca tudo para ter nada. Deixa Deus operar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.